Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incó, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe dois irmãos que atuam juntos na área da odontologia. Uma parceria que nasceu desde os tempos da universidade, trazida para os dias de hoje. Um na cirurgia odontológica e outro na odontologia estética. Especialidades que se complementam. E que nas últimas décadas cresceram de importância graças às modernas técnicas que revolucionaram a odontologia como um todo. É, portanto, com muita satisfação que eu entrevisto Sérgio e Bruno Maia, ambos com mestrado em implantodontia pela Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Sérgio Maia é especialista em periodontia pela APCD, em Bauru, e especialista em implantodontia pela USP, também de Bauru. Enquanto Bruno Maia é especialista em prótese dentária pela mesma universidade. Eles vão nos falar sobre como tudo isso e quando tudo isso começou, como enxergam a odontologia hoje e quais os seus rumos no futuro. Mas antes eu quero mandar um abraço para os amigos telespectadores Silvio Melo, Mano Targino, Patrícia Monte, Dr. Cabral e Celina Alves Marinho. Meus amigos Sérgio e Bruno, uma satisfação realmente muito grande receber vocês hoje no nosso Ponto de Vista, irmãos que têm uma história tão bacana, tão bonita, queridos, inclusive pelos próprios colegas, e que hoje me honram com a presença de vocês aqui para a gente tratar um pouquinho dessa história de vocês, dois irmãos que começaram juntos e continuam juntos e que fazem um trabalho muito bacana nessa área específica de vocês, juntando as duas a mesma vocação com especialidades diferentes. Quero agradecer por vocês terem aceitado o convite de a gente estar junto aqui. Eu quero começar, Sérgio, perguntando a você. Você é mais velho? 2 anos mais velho do que Bruno, então, vou começar pelo mais velho. Você sempre pensou em se formar em odontologia? Obrigado, Nelson, pelo convite. Prazer é meu, é nosso, de estar aqui com vocês hoje. Eu sempre tive a predileção pela área da saúde, mas por uma influência materna, né? Nossa mãe é enfermeira, e apesar de não ter nenhum dentista próximo na família, nem amigo próximo, mas eu sempre tive esse rumo mais pela área de saúde. Então eu prestei vestibular em 97 para odontologia na UNP, e adentrei na faculdade, me identifiquei com a área e estamos aí até hoje, né? Bruno, você seguiu os passos do seu irmão. Isso foi o quê? Foi indução ou foi também vocação, como ele disse há pouco? Pelos testes vocacionais que eu fazia na época do colégio, de pré-vestibular, todos direcionavam para a biomédica. E como eu já via Sérgio iniciando ali os passos na odontologia, e isso me inspirava bastante, eu admirava bastante, segui os mesmos passos e sempre pensando em formar essa parceria que nós formamos hoje. Como é que vocês conviviam na faculdade, ainda na época da faculdade? Como é que foi essa trajetória de vocês nos bancos da universidade, Sérgio? Na faculdade, o início da universidade é uma fase de encontro, né? de conhecimento, de identificação com a profissão. Tanto é que muitos desistem, né? Procuram outras áreas. Então, o início da faculdade ela é basicamente uma fase de conhecimento, de autoconhecimento. A partir daí, como na odontologia, assim como na área médica, possuem diversas especialidades, nós buscamos encontrar áreas afins, né? Como no meu caso foi a cirurgia, a periodontia. Então, a gente naturalmente terminamos nos identificando com certos professores, que eu digo são os meus primeiros gurus, que pegam literalmente a gente pela mão e aproximam daquela área. Dentro da universidade,
A gente prestou monitoria, fomos monitores para nos familiarizarmos com essas áreas que exercemos hoje e, a partir daí, seguir uma carreira de pós-graduação, que, obviamente, vem depois já da universidade, da faculdade. Bruno, vocês fizeram praticamente quase todos os cursos de pós-graduação, de mestrado juntos, mas o tempo foi o mesmo ou Sérgio, foi antes de você fazer aqueles cursos de pós-graduação? Desde a faculdade, Nelson, Sérgio era 2 anos adiantado, né, na minha frente. Então, desde a época, quando nós estávamos conhecendo as especialidades na universidade, Sérgio escolheu a área cirúrgica, implantodontia, periodontia, e dentro da universidade eu já vi, não tem justificativa eu partir para a mesma especialidade ou para a mesma área. Então eu já direcionei para a odontologia estética, que na época já era fascinado, e hoje eu sou apaixonado pela odontologia estética, e nessa época eu já direcionava todos os cursos, né, monitorias na faculdade para a odontologia estética. Quando nos formamos, Sérgio já estava cursando o primeiro curso de pós-graduação e fomos para a mesma instituição, para a mesma universidade também realizar esses cursos de pós-graduação, sempre uma especialidade complementando a outra. Então isso foi bacana e pegando a mesma época, às vezes estudando juntos, e isso era muito interessante. Beleza. Agora, Sérgio, quando houve aquele insight, nós que estudamos juntos na faculdade, na universidade, nós que estamos fazendo esses cursos de pós-graduação, quando é que deu aquele estalo de vocês dois resolverem trabalhar posteriormente, juntos, trabalhando juntos e se complementando como vocês fazem hoje? Quando nós fomos morar em Bauru, era 24 horas por dia, era intensa a relação com a odontologia, com o estudo, com pesquisa, as conversas, as reuniões em grupo. Posteriormente a isso, nós fomos para São Paulo. Até então nós só estudávamos, era foco total na pós-graduação, em produção científica, formando já essa linha de união, de parceria, mas em São Paulo, durante o mestrado, foi que nós começamos a ter o primeiro contato com a clínica em si, com o trabalho. Nós trabalhamos em clínicas distintas, mas nós observamos que obedecíamos a mesma linha de pensamento, né? Um atendimento em conjunto, em parceria. Então, eu acredito que tenha sido a partir daí, do nosso primeiro contato com uma clientela em clínicas específicas em São Paulo. Lá nós trabalhamos durante 2 anos, tanto com atendimento particular, clínico. Eu também ministrei alguns cursos de pós-graduação e foi a partir daí que a gente formou essa ideia de trabalho em parceria, de trabalho conjunto. Ou seja, irmãos muito próximos, muito chegados um ao outro na mesma área da odontologia, na profissão da odontologia. Obviamente, esse teria que ser o caminho mais óbvio. Mas, Bruno, quais são as maiores dificuldades para um profissional se inserir no mercado odontológico, que hoje é de alta performance? Ou nesse mercado específico de alta performance, como é essa área que vocês dois escolheram? Como é que é isso? Quais são essas dificuldades? Eu diria que são 2 investimentos iniciais que o profissional de odontologia ele precisa fazer no início da carreira. Isso vem desde a graduação. No próprio curso de odontologia se investe muito em materiais, em instrumentais para cada especialidade. A partir do momento que nós nos formamos e escolhemos aquela área, você precisa, primeiro, investir em qualificação naquela área, em cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, próprio doutorado. E um segundo investimento que está ligado à odontologia de alta performance, que é a tecnologia, o uso da tecnologia no seu consultório. Você precisa investir em uma cadeira odontológica, em materiais específicos para aquela especialidade. Então, você vai formar toda uma base científica
uma experiência clínica para daí passar uma segurança para o seu paciente e formar a primeira rede de clientes. E aí eu acredito que esse é o primeiro desafio quando o profissional está começando na área da odontologia. Sérgio, o que vocês fazem hoje é aquilo que se chama odontologia integrada? O conceito de odontologia integrada, Nelson, é mais simples do que a própria execução. A odontologia integrada nada mais é do que a união das diversas especialidades, o especialista em endodontia, quem faz canal, o ortodontista, que é quem coloca o aparelho, enfim, o protesista, para inserir o paciente no atendimento global, né, procurando otimizar tempo, otimizando resultados. Só que eu repito que para haver a sinergia, a integralidade, tem que haver a congruência dos profissionais envolvidos. Não é simplesmente eu receber um paciente e encaminhar para Bruno. A congruência é justamente a forma de pensar parecida, a mesma base de formação profissional, a mesma forma de pensar de formas parecidas, para que isso tudo aconteça. Não é tão simples como a gente é uma clínica integrada. Na verdade, nós nos deparamos com clínicas realmente com muitos profissionais em que há apenas um encaminhamento. A sinergia, ela vem a partir de outro ponto de vista, né, que é a congruência. Que é a congruência. É como uma seleção de futebol. Não adianta só Perfeito. Você juntar jogadores sem haver o treino, sem haver aquele companheirismo, sem haver aquela unidade. Então, senão ficaria apenas uma pelada. Na Exatamente. verdade, é uma seleção. Agora, Bruno, o fato de vocês serem irmãos ajudou nessa integralidade de vocês, nessa integração, nessa interação de vocês? Sem dúvida nenhuma. Pela mesma filosofia, mesma formação acadêmica e profissional, nós temos a mesma filosofia de trabalho e 100% dos casos são diagnosticados e planejados em conjunto. Então, é a mesma forma de pensar para que também durante o tratamento esse paciente tenha uns cuidados personalizados e da forma mais cinética possível. A odontologia brasileira, desde que eu me entendo de gente, ela é muito bem aceita, não só aqui na proximidade do Brasil, mas até na Europa. Hoje ela vive ainda um apogeu ainda maior. A pergunta que eu quero lhe fazer, Sérgio, é o seguinte: o que é que faz com que os profissionais brasileiros sejam tão bem referenciados hoje em todo o mundo? Você falou muito bem. Não é novidade que a odontologia nacional ela é top no mundo, ela é reconhecida. Os professores brasileiros são muito bem aceitos em universidades estrangeiras. Nós temos muitos exemplos disso nos Estados Unidos, na Europa, inclusive no Japão. Eu acredito esse fato a alguns fatores. O primeiro deles, a capacidade própria do brasileiro de ser criativo, né? E isso a gente traduz para uma área que mistura tanto ciência como arte, como é a odontologia. Então, essa é a primeira característica do profissional brasileiro. A segunda é a capacidade em produzir artigos científicos de altíssima qualidade. Muito pouco se fala que, inclusive no Nordeste, é um celeiro de grandes produtores de ciência. E essa ciência ela é exportada, porque hoje existem graus de importância de artigos publicados. Então, os brasileiros hoje estão entre os 5 países que mais se produzem em odontologia. E eu não falo tanto só do que é produzido no Centro-Sul e Sudeste. Esse ano mesmo, em parceria com a ANP, no mês de abril e maio, nós recebemos 10 profissionais vindos da Inglaterra exclusivamente para fazer curso com nossa equipe voltada para implantodontia. Agora eu estou com 13 italianos fazendo curso de cirurgia plástica periodontal. Então, a odontologia nordestina mesmo, a prata da casa, ela está cada vez sendo mais valorizada e mais reconhecida. Que beleza, que beleza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar na Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com os dentistas Sérgio Maia e Bruno Maia. Bruno, eu vou começar com você o nosso segundo bloco. Vocês participam dessa nova era de interação que se resume nas divulgações em mídias sociais? Sim, hoje as redes sociais, as principais, né, utilizadas, Facebook e Instagram, elas estão relacionadas diretamente às fotografias, a imagens. Então, o profissional, quando sabe lidar, quando tem aquele feeling com a fotografia, e no meu caso eu gosto bastante, isso para mim é um hobby no consultório, fotografias artísticas inclusive, o profissional ele deve fazer uso dessas imagens tanto para a sua, vamos dizer assim, imagem, a sua propaganda, divulgação do seu trabalho, como uma ferramenta de comunicação, que seriam os objetivos da fotografia na odontologia. A comunicação entre a equipe, a comunicação entre a minha pessoa e o técnico de laboratório. Então, quando você começa a trabalhar com imagens e apresentar aquilo para o seu paciente, a foto de face, uma foto intraoral da boca desse paciente, e começa a traçar linhas nessas imagens, você vai deixando tanto o problema dele mais claro, de você explicar, de você evidenciar, como também ficará mais claro de você apresentar as soluções para esse paciente. As redes sociais é uma ferramenta interessante de divulgação desse trabalho, mas nós temos que ter cuidado com essas publicações, né? Para os profissionais de odontologia, o ideal é que essas imagens, essas fotos que são publicadas em Facebook e Instagram, elas sejam de uma forma mais artística. São imagens sem invadir muito a privacidade do paciente e para não cometer algumas infrações éticas que o conselho impõe, né? Então, acho que basicamente é isso aí em relação às mídias sociais, que está relacionado à tecnologia e
hoje é inevitável você estar dentro da tecnologia, você não usar a tecnologia. O profissional ele tem que acompanhar essa evolução, tanto de materiais odontológicos, como o uso de imagens nas redes sociais, e o profissional tem que estar presente, mas como eu falei, tem que ser de uma forma suave e para não ser tão invasivo em relação à privacidade de paciente e tudo mais. Perfeito. Sérgio, qual a principal... Eu vou fazer agora um pouquinho de pergunta técnica também, porque o nosso telespectador está querendo saber de algumas coisinhas da área específica de vocês. Qual a principal diferença entre os chamados implantes e as próteses tradicionais? Tá. Os implantes, eles fornecem meios de reter melhor uma prótese dentária. Eles funcionam como bases, como alicerces de sustentação para próteses. Então, eu vou citar um exemplo. Nós temos aqueles pacientes com próteses móveis que são desconfortáveis, são inseguras, não possuem tanta eficiência de mastigação. Essas pessoas elas têm uma certa dificuldade de convívio social e nós sabemos que hoje até os pacientes mais idosos eles estão procurando uma relação social, sair e tudo mais, que é mais intensa do que há alguns anos atrás. Os implantes eles trazem essa confiança de volta, uma vez que eles fixam as próteses, que eles trazem mais naturalidade, mais eficiência mastigatória e etc. Qual o tempo médio que se leva para fazer um tratamento com implante? É uma questão que ela é difícil de ser respondida porque, como o Bruno falou, cada caso tem que ser analisado de forma individual, de forma personalizada. Hoje, nós já temos tecnologias que permitem a ativação desses implantes, resoluções de casos em até 28 dias, 30 dias, iniciando a fase protética. No entanto, Nelson, tem alguns casos que são mais complexos, em que haja perda de estrutura óssea, de estrutura gengival, de tecidos moles, e isso precisa ser reconstruído, trazendo o máximo de naturalidade dessa prótese no final do tratamento. Então, obviamente, são tratamentos mais extensos, por isso que precisa de uma avaliação individual, né, personalizada, muito bem feito, um planejamento totalmente personalizado. Bruno, atualmente, no que se refere à odontologia estética, a gente ouve falar muito de uma coisa que, para o leigo, é novidade: lentes de contato odontológica. A pergunta que eu quero lhe fazer, primeiro, o que é isso? E segundo, se há efetivamente uma procura maior no consultório do dentista, no seu, por exemplo, para que essa modalidade de tratamento seja executada? Claro, as lentes de contato hoje estão muito procuradas. Hoje, com a facilidade de informação, às vezes o paciente ele já vem informado sobre aquele conceito, como você falou, as lentes de contato que estão em evidência. E hoje a procura por essa modalidade de tratamento são os pacientes cada vez mais jovens e a busca pela perfeição, a busca do belo, o que é interessante. Aquele paciente que chega no meu consultório e fala para mim, eu quero lentes de contato, eu tenho que tomar cuidado porque existe um certo limite para a indicação das lentes de contato. E para ficar claro, eu preciso esclarecer o que é uma lente de contato, né? A lente de contato nada mais é que uma faceta de porcelana, uma camada de porcelana, que é colocado sobre a frente do dente, um pouco na frente e na borda desses dentes. A faceta, muita gente pergunta, qual a diferença entre faceta e lente de contato? Na verdade, seria a mesma coisa. A diferença está basicamente na espessura de cada um. A lente de contato ela é uma faceta de porcelana, só que mais fina, mais delgada. Coisa que antigamente não era possível realizar esses tratamentos, principalmente pelo material, que exigiam espessuras enormes para a gente confeccionar. Se o material exigia uma espessura maior, obrigatoriamente eu precisava desgastar os dentes. Então esse desgaste era muito acentuado.
Hoje, com a evolução desses materiais, das cerâmicas, das porcelanas, as lentes de contato estão em evidência justamente porque eu tenho uma preservação muito maior do tecido dentário. Eu não vou precisar desgastar tanto aquele dente para receber a lente de contato. A lente de contato ela vai mudar tanto a forma, o formato e a cor do dente. Então, existem algumas contraindicações relativas, vamos dizer assim, são dentes muito escurecidos. Eu não posso simplesmente colocar uma lente de contato num dente que vai estar muito escuro, senão aquele dente vai continuar um pouco escuro. Então, existe um tratamento prévio, pode ser com clareamento, previamente à instalação de uma lente de contato. A questão do desgaste ou não vai depender muito do caso, de como está a situação inicial e de como a gente deseja aquele resultado final. Então está tudo muito ligado à questão da previsibilidade. A gente consegue realizar simulações, né, tanto virtuais como intraorais, ali simulações na hora, na boca do paciente, para a gente ter uma noção, uma perspectiva muito melhor de como poderá ficar, para daqui para frente sair tudo muito mais previsível e a gente não ter surpresas lá na frente. Então, a faceta e a coroa são a mesma coisa ou não? Não, a faceta, como eu expliquei, é só uma camada de porcelana, ela é uma fina camada de porcelana na frente e na borda do dente, e a coroa, ela vai cobrir o dente na sua totalidade. Eu preciso desgastar esse dente inteiro e a coroa ela vai restaurar esse dente totalmente, que pode ser feito também em porcelana. Beleza. Sérgio, com tantos avanços tecnológicos, qual a perspectiva da odontologia no futuro? Porque é uma coisa que a cada dia se descobre novas soluções. Como é que você vê a odontologia a médio prazo, no futuro próximo? A gente está tratando dela aqui nessa nossa conversa. As lentes de contato são um exemplo da odontologia do futuro. São procedimentos minimamente invasivos, são procedimentos cada vez mais conservadores. E a invasividade, eu vou além da técnica do procedimento em si. O simples fato da gente ter que lidar com a boca do paciente já é uma invasão. Precisa de uma intimidade razoável para o paciente se sentir confortável com o atendimento odontológico. Então, essa questão de minimamente invasivo e máximo de conservadorismo, materiais mais resistentes, tratamentos mais duradouros, longevidade dos tratamentos, eu acho que a odontologia está caminhando para esse rumo, que é muito bem-vindo. Superar aqueles resultados imediatistas, a foto de momento, do final do tratamento. Porque, afinal de contas, quando um paciente ele senta da nossa cadeira, ele quer resolver um problema. E o problema não é simplesmente sair, dar adeus e ir embora. Ele quer conviver com aquilo o máximo possível. Então, a odontologia está caminhando para isso daí, isso é muito bom. Que beleza. Eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para vocês, mas o diretor já mostrou o reloginho 2 vezes. E é lamentável que o tempo é tão curtinho, por isso que a gente vai ter que terminar o programa. Vocês realmente foram super bacanas, colocaram coisas aqui que eu tenho certeza o telespectador ficou ali antenado, ouvindo, e eu só me resta agradecer. Agradecer a você, Sérgio Maia, a você, Bruno Maia, por terem aceitado esse convite e terem abrilhantado o nosso programa Ponto de Vista de hoje. Eu que agradeço, Nelson, o convite e a oportunidade aqui de esclarecer esses detalhes de uma coisa que a gente é altamente apaixonado e a gente fala aqui com o maior prazer no seu programa. Obrigado, Nelson, e estamos à disposição para novos convites, novos bate-papos, que é muito enriquecedor, muito bacana. Irão acontecer, tenho certeza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incó, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.